Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo. Refrescância, amargor e picância. Suas folhas suculentas carregam uma variedade de nutrientes. Hoje vamos falar sobre o agrião. Visitamos o maior produtor da região, que cultiva há mais de 10 anos. E no programa de hoje também tem dica boa para o produtor. Vamos falar de crédito rural. Fique com a gente que o programa está apenas começando. Nativo da Europa e da Ásia Central, onde cresce em abundância nas margens dos rios e córregos, o agrião vem sendo consumido há mais de 100 anos, principalmente por gregos e romanos, que apreciam saladas picantes e banquetes cheios de especiarias. Na Roma Antiga, o agrião era usado como medicamento. Seu plantio como cultura começou na Alemanha, no século XVI. Foi trazido para o Brasil nos navios portugueses, junto com frutas cítricas e outras verduras, como espinafre, chicória, como mais um alimento para prevenir o escorbuto, responsável por causar várias mortes em marinheiros no século XVIII. Hoje sabemos que sua concentração de vitamina C é maior que a do suco de laranja. Pertencente ao grupo das folhas verdes escuras, o agrião é bastante nutritivo. Ele se destaca entre as hortaliças por conta da presença de grandes quantidades de manganês, zinco e fósforo. É um vegetal rico em ferro, superando a couve e o espinafre, ácido fólico, vitamina B9, vitamina A e C, e compostos polifenóis, importantes para a sua imunidade. O talo crocante tem ainda alto teor de iodo. No mercado brasileiro, são comercializadas duas espécies diferentes de agrião, sendo cultivadas em solo encharcado, em hidroponia ou em sequeiro. E a forma que essa planta é cultivada vai influenciar na textura e no sabor das folhas. Viemos até aqui no Tutti Frutti para mostrar as duas espécies diferentes de agrião e comparar, as duas. Aqui na minha mão tem o agrião d'água e o agrião hidropônico. A gente pode ver que já tem uma diferença nas folhas. O agrião hidropônico da terra, as raízes são só aqui embaixo, e o agrião d'água, como é uma planta semiaquática, que é cultivada em solo encharcado, ela tem aqui as raízes ao longo do caule. O caule do agrião da terra, que também é chamado de erva de Santa Bárbara, é um caule mais fino, que é mais firme. O agrião d'água, ele é bastante suculento e é mais picante. E tem as folhas mais arredondadas, enquanto que as folhas aqui do agrião da terra é uma folha composta, que já é bastante diferente do agrião d'água. E ele tem um sabor levemente amargo. E os dois podem ser consumidos tanto cru quanto refogados. Do alto da serra, a maravilha que se vê. O verde da esperança, o sorriso da criança, é um novo amanhecer. Carnaval da alegria, penso na folia, a tela da TV. 100% frio, bater desse, brilha com você. 100% frio, bater desse, brilha com você. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan.
Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. No Brasil, a área destinada ao cultivo do agrião gira em torno de 14 mil hectares. Segundo dados do acompanhamento sistemático da produção, realizado pela Emater Rio, no ano de 2020, o Rio de Janeiro produziu quase 4 toneladas de agrião. O município de Teresópolis concentra cerca de 40% do total produzido. O Zoom Rural foi até o sítio Dois Irmãos, em Vieira, Teresópolis, conversar com o Rony, que é um dos 233 produtores de agrião aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente falou no programa passado sobre a rúcula, né? Aqui no sítio Dois Irmãos, mas o senhor é conhecido mesmo como o rei do... Rony do Agrião. Rony do Agrião. Isso aí. O rei é por minha conta, mas é o rei mesmo, né? O maior É maior produtor aqui da região. Rei é força de expressão. Rony, aqui você produz então o agrião em cultivo céu aberto, né? Campo aberto. Campo aberto. 5 hectares do sítio está em agrião. Só com... No sítio próprio nosso aqui tem uma produção de 3 a 4 mil unidades por dia. No sítio próprio, fora os arrendados. Então todo dia saem daqui de 3 a 4... Do sítio próprio, sim. Entre 3 a 4 mil unidades de agrião. E aqui é colhido o pé, como que é? Colhido o maço. O maço. O maço. Corta e aí ele brota. Aí o agrião já é diferente. A gente planta uma vez só. Essas lavouras estão com 10 anos. Desde quando a gente comprou o sítio, foi a primeira lavoura que a gente plantou. Corta. Aí tem um manejo de tratar ele, automaticamente ele corta e brota, que a gente chama aqui. Verão, você cortou, daí a 40, 45 dias está colhendo de novo. Colhe de novo. Não tem o transplante. Aqui tem quantas pessoas? A gente passou ali, o pessoal colhendo. Com o agrião aqui tem em torno de 7 pessoas. 4 famílias. E aí, quando é colhido, né, faz o maço que é Isso vendido. aí. Faz o maço e é encaixado para o cliente vir pegar aqui na propriedade. Pode parecer confuso, mas, como já falamos, o agrião da terra e o agrião d'água são 2 espécies diferentes. Portanto, o agrião d'água, que é produzido em solo encharcado, e o agrião da terra ou agrião do sequeiro, que é produzido tanto em solo quanto em hidroponia. Se você comprar a embalagem, a semente do agrião que você planta no campo aberto, ele consta na embalagem agrião d'água. Entendeu? Por causa dele ser uma planta que se irriga muito, né? Isso aí é brejo. Ele gosta tá então brejo. do brejo. Aí. Então aqui é o agrião d'água. E o hidropônico que se planta dentro da estufa na hidroponia, que se chama agrião do seco. O hidropônico é o agrião da terra, o agrião seco. O agrião d'água que é o do campo aberto. A semente que se marca o agrião da água é o do campo aberto. E o do seco é o hidropônico. Porque não se irriga a folha dele, né? A irrigação é via raiz. Só na raiz. É. Então esse aqui, além do solo encharcado... A folha dele não pode secar. Agora não precisa, né? Porque está chovendo há um mês, mas em tempo de verão, seca... se tiver de sol, durante o dia faz uma faixa de 10, 12 irrigação por dia. Por dia? Por dia. Gente, é muita água. Não pode secar a folha. Secou a folha onde está colhendo e ficou meia hora, a produção está comprometida, a qualidade. Então, tá 12 vezes só. Mês de janeiro aí que dá aquele... Se irriga 12 ou mais vezes. Eu tenho lavoura aonde a gente tem propriedade arrendada, eu tenho lavoura de 20 anos produzindo, sem ser plantado. Mas é uma cultura que quem quiser se aventurar... O que você economiza e não ter que fazer o replante, você gasta com irrigação. Luz, água, que consequentemente às vezes tem propriedade que não tem água em gravidade, tem que ter bomba. Né? E aí para irrigar 12 vezes num dia, vai... Eu que mesmo fiz um investimento altíssimo em energia solar. Só por conta para economizar na energia por conta do agrião. E, consequentemente, a hidroponia também, né? Porque tem consumo de energia. Sim.
Entendeu? E é bem fresquinho, né? Senão já estava bem viável, né? O preço que está a luz já estaria inviável. E ele é uma planta que ele necessita de muito nitrogênio, né? Do campo aberto. É uma adubação de cobertura toda semana, né? Toda semana tem que fazer uma adubação. Geralmente o adubo que a gente usa é nitrogênio. Sim. Entendeu? E já na hidroponia não. Porque também vai só via raiz. Entre uma colheita e outra, 40 dias, né? Que a planta tem que no verão. Geralmente 45 dias, no verão. No inverno, e aí a não. planta tem que ter bastante combustível para fazer esse tanto de folha, né? No inverno, 60 dias. E aí produz o ano todo, então. O ano todo, igual a hidroponia. Domingo a domingo. O problema do campo aberto do agrião agora para frente é clima. É um intempério climático, né? Que nem eu tive aqui em março, granizo. Fiquei 15 dias sem colher, foi 100% de prejuízo. O sistema convencional de cultivo do agrião utiliza solos semi-encharcados. O excesso de água e a presença de contaminantes no solo contribuem para que a incidência de pragas e doenças seja bem maior. E uma delas é o Fungus gnatz, que pode atacar tanto o sistema hidropônico quanto o cultivo em solo encharcado. O professor Jorge Barcelos, da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha no laboratório de hidroponia, vai falar sobre a associação entre o Fungus gnatz e o Pythium e como isso pode afetar o seu sistema hidropônico. Algas é um problema muito sério, porque algas ela está sempre renovando, criando, morrendo e gerando matéria orgânica. E daí surge um outro elemento que é um inseto, né? Que é o Fungus gnatz. A minadora da raiz, uma larvinha igual aquela do ralo do banheiro, aquela mosquinha que bota uma larvinha ali e se alimenta daquela matéria orgânica, a larvinha. E esse Fungus gnatz também, onde tem alga ou raiz morta, começa a aparecer o Fungus gnatz, essa mosquinha, que bota o ovo e sai a larvinha que fica comendo a matéria orgânica, que quem sabe a raiz. Se chegou na raiz, que certamente vai chegar, vai abrir crateras, né, na raiz e vai facilitar a entrada de Pythium também. Então, normalmente, na maioria dos casos, o Pythium está associado a dois fatores. Primeiro, a presença de algas, raízes mortas ou algas que gerou também a matéria orgânica, né? E outro fator também é a questão de substrato. Quem produz em substrato, em bandeja, se aquela bandeja ela é muito fina, o material muito orgânico, muito humus, muito material que é alimento para o Fungus gnatz, ali começa a se depositar, lá nas mudas já começa a formação de Fungus gnatz. E começa a abrir galeria. Então o Pythium já começa lá nas mudas, seja na maternidade, seja no berçário. Então tem que ter higiene. A higiene significa o ambiente, mas também se usar substrato, um substrato que tenha mais porosidade, menos umidade e que não tenha humus, que não tenha turfa. Certo? Ou o mínimo de turfa e humus também, né? Algum material de boa qualidade. Perceber, buscar uma muda que o torrão, sai aquele torrão com a raiz branquinha, bem enovelado. Então, isso é um sinal de muda boa, muda sadia, que o substrato é bom, que não está recebendo irrigação demais. Então, pode ser também o produtor pensar nisso. Se eu estou produzindo uma muda boa, a raiz está saindo branquinha, então está tendo higiene, então eu estou seguindo os passos. Senão eu tenho que ir em busca de informações de como produzir uma muda boa. Do alto da serra, a maravilha que se vê.
União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O crédito agrícola tem se tornado um dos principais fatores de produção e condicionantes do sucesso do agro brasileiro nas últimas décadas. Isso se deve muito a uma política agrícola consistente, que foi capaz de garantir volume de recursos e taxas de juros compatíveis aos retornos das atividades agrícolas no Brasil. Como vimos lá no Sítio Dois Irmãos, o investimento em tecnologia é essencial para que o produtor conquiste maior produtividade e uma maior competitividade no mercado. E como o próprio Rony disse, muitas vezes isso só é possível graças ao crédito rural. E agora a gente está aqui na Cressol para poder entender um pouquinho o que é o crédito rural e como o produtor pode fazer para acessar. Boa tarde, Matheus. Boa Tudo tarde, bem? Camila. Tudo bem. O Rony realmente já é nosso cooperado há bastante tempo. A gente vem acompanhando a produção dele, o aumento da produtividade dele. Ele realmente fez tomada de crédito para a construção das estufas que ele produz rúcula, também a questão da energia solar, que ajuda também por causa do alto consumo de energia, né, para manter a hidroponia. Ele disse né? que o agrião ele tem que irrigar 12 vezes por dia, 12 né? vezes por dia, principalmente na época de muito calor, né, nesse clima do verão que vem aí. Então tem que se manter sempre irrigado. Então o consumo de energia é muito grande. Ele conseguiu aí minimizar os gastos através da energia solar. O crédito rural, a gente faz repasses do BNDES, né, através do crédito vindo do BNDES. Tem várias modalidades para a questão de tanto investimentos quanto custeio, né, para custear a lavoura. Ele consegue fazer a compra de veículo para transporte, ele consegue a compra de maquinários para o preparo da terra, tem a questão da energia solar, tem a questão da construção das estufas de maneira geral. Então, assim, é bem amplo a questão da tomada de crédito para o investimento para o produtor rural. Aí tem as questões mais burocráticas da documentação que o produtor precisa ter dele toda certinha e também da propriedade, onde vai ser implantada ali aquele investimento, aquele crédito. Precisa ser tudo bem regularizado, tudo certinho. Há um checklist de documentos que são necessários. Tudo não é nada muito difícil de se conseguir, mas que gera um pouquinho de burocracia. Mas depois de tudo isso certo, tudo agilizado, a gente ajuda o produtor nessa questão toda, né, para ele conseguir realizar todo esse processo. E depois a questão do interna, para a gente conseguir o acesso ao BNDES, a gente resolve tudo por aqui. Mas não é nada difícil, né, do produtor conseguir esse acesso, e através disso a gente consegue melhorar muito a produtividade, né, ajudar o produtor nessa questão toda. E quais são os benefícios que o produtor tem, né, quando ele acessa esse empréstimo do crédito rural? Na questão dos benefícios que ele tem,
ele consegue a facilidade na questão do pagamento, né, são parcelas na questão do investimento, ele consegue parcelas anuais, 5, 7, até 10 anos, dependendo da modalidade, de qual for a modalidade que a gente está tomando esse crédito. As taxas de juros, né, que as taxas de juros de repasses, elas são muito baixas, né, referente a outro tipo de empréstimos pessoais, né, que ficaria mais difícil, porque quando ele vai fazer algum tipo de investimento, são valores muito altos. Então, se ele fosse fazer isso com empréstimos pessoais, ficaria meio que inviável para ele. Agora, nessas questões dos repasses, né, do crédito rural, ele consegue acessar isso com taxas mais baratas e a longo prazo, né? Ele consegue prazos bem grandes para ele fazer o pagamento de parcelas anuais. Então, ele consegue se programar durante a sua produção todo ano para aquela parcela que ele já sabe quando vai ser o vencimento dela, tudo certinho, o valor, ele consegue já saber de início qual vai ser o valor de cada parcela. Então, isso facilita muito a vida do produtor na sua organização. E aí, quando ele começa, né, ele pega esse dinheiro, faz um investimento, quando ele começa a ter o retorno, ele vai de modalidade para modalidade, ele vai ter uma carência aí de, às vezes, 360 dias para fazer o pagamento da primeira parcela. Então, isso ajuda ele toma o crédito e a primeira parcela, às vezes, consegue a carência aí de 1 ano para ele começar a pagar, né? Então, ele consegue se organizar bem. O PRONAF é o Programa Nacional, né, da Agricultura Familiar. Então, assim, ele é um programa do governo que trabalha através de repasses do BNDES. É exatamente isso que ele consegue, todos esses prazos, essas taxas de juros mais baratas, através do PRONAF, né? Porque o agricultor ele consegue através desses programas. O produtor rural que se enquadra no PRONAF, ele tem que ter a sua produção, aí ele vai ter a sua produção ali registrada junto à Emater, todos os órgãos do governo, né? E ele tem que ter a sua DAP, né? Que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. É ele, quando ele tem o produtor ele tem a sua DAP, aí ele já começa a se enquadrar no programa, ele consegue ter acesso ao PRONAF. Ele precisa ter essa DAP ativa, né, dentro do programa do governo para ele conseguir ter acesso aos recursos vindos do PRONAF. A gente visa o nosso relacionamento com o cooperado. Ele vem até a agência, ele tem uma excelente estrutura para recebê-lo, uma estrutura confortável, com toda a qualidade e capacidade dos colaboradores para recebê-lo. E a gente tem sempre como objetivo manter esse relacionamento com os nossos cooperados. E a gente está sempre mantendo esse relacionamento com os nossos cooperados. Isso faz com que as pessoas que vêm até a Cressol, elas se sintam, vamos dizer assim, dentro de sua casa. Eles têm a liberdade de ter esse relacionamento entre ele e a instituição financeira, diferente de outras instituições financeiras que ele lida mais com a máquina do que com pessoas, né? A gente sempre visa esse relacionamento mesmo pessoal entre Cressol e os seus cooperados. Então, na verdade, não são clientes, né? São cooperados. Não, são cooperados. Eles fazem parte da cooperativa. Toda a pessoa que abre a sua conta aqui, ele faz parte do quadro de cooperados mesmo da Cressol. Ele participa das assembleias, tem ali... Ele consegue ter acesso a todos os números que a Cressol fez durante o ano, a repartição ali no final do ano, quando a Cressol faz o seu balanço, todos os cooperados eles recebem parte, né, da divisão do que sobrou, né, das sobras da Cressol, porque como é uma cooperativa, ela não pode reter lucros. Então a Cressol, o que sobra, ela investe em programas sociais e também faz divisões com seus cooperados a nível Brasil. Todo cooperado ele recebe uma participação daquilo que sobrou dos resultados da Cressol durante o ano. Um outro diferencial da Cressol é que a gente começou aqui no Rio de Janeiro agora um projeto piloto que é um acompanhamento técnico nas propriedades dos produtores. A gente tem um engenheiro agrônomo contratado pela Cressol, que ele vem aqui de 3 em 3 meses, né, o André, mas agora a gente tem uma técnica contratada aqui, que é a Thaís, e ela faz esse acompanhamento aí semanalmente na casa dos produtores. Hoje é um projeto piloto, a gente pegou um grupo de produtores, inclusive o Rony é um desses produtores, e a gente está fazendo um acompanhamento técnico, sim, para acompanhar a produção, entender o que ele pode melhorar, ajudar ele na resolução de algum problema ali, de alguma doença, praga na sua lavoura. É um acompanhamento bem técnico, ajudando mesmo na produção dos nossos produtores rurais. Até porque se, né, ele tiver uma boa produção, uma boa produtividade, para ele é mais fácil ainda pagar. Com certeza. Um empréstimo, né? Através de uma boa colheita, ele vai conseguir pagar aquele empréstimo que ele fez e consegue renovar, ele consegue continuar
a sua vida financeira ali tranquilamente. Ter um lucro para reinvestir, né, e trazer cada vez mais tecnologia para dentro da propriedade. Exatamente. Então o produtor, né, que assistiu a gente, acompanhou a nossa visita lá no sítio Dois Irmãos, né, e ficou interessado, né, em investir em sua propriedade, o que ele tem que fazer? Esse produtor ele pode procurar a gente aqui, a nossa agência fica aqui em Conquista, né, no 3º distrito, Nova Friburgo. Ele tem também ele pode através das redes sociais encontrar também os contatos nossos aqui e entrar em contato com a gente, vir até a agência, conhecer o espaço, conhecer a estrutura, entender mais da Cressol e vir fazer parte do nosso quadro de cooperados para ter acesso a todos esses recursos, tanto de repasses quanto também nós temos os nossos créditos através com linhas que facilitam mais também para o produtor rural. A gente consegue também com recursos próprios taxas de juros para essas questões do produtor rural, facilitam ele mais do que se ele fosse pegar um empréstimo pessoal em outra instituição financeira. Chegou a hora do nosso quadro Notícias da Terra. A Alice Vandrovski fala sobre a estimativa do IBGE para a safra deste ano e também sobre a primeira amostra da socioagrobiodiversidade de Nova Friburgo. Tudo isso e mais a gente entende agora com a Alice. Oi Camila, oi para todo mundo que nos acompanha. A nossa primeira notícia do dia fala sobre a safra de 2023. Uma pesquisa do IBGE divulgou as expectativas para esse ano e a gente começa falando que a expectativa de produção das oleaginosas, leguminosas e cereais no Brasil deve bater recorde se comparado a 2022, aí aumentando 33,1 milhões de toneladas nas produções, chegando em 2023 a 296,2 milhões de toneladas. A gente tem um vídeo do gerente dessa pesquisa, o Carlos Barradas, que vai explicar melhor para a gente as expectativas em cada produto, alguns produtos que a gente já conhece. Vamos conferir. Para a soja foi estimada uma produção de 148,4 milhões de toneladas, um crescimento mensal de 1,3% e um aumento de 24,1% em relação ao que foi produzido em 2022, tratando-se, portanto, de uma recuperação da produção, um aumento de 28,9 milhões de toneladas a mais. Para o milho, nós estimamos uma produção de 116,4 milhões de toneladas, um crescimento de 5,7% em relação a 2021. Tanto a produção de soja quanto a de milho para 2023 deve ser recorde da série histórica do IBGE. Para o arroz, nós estimamos uma produção de 10,3 milhões de toneladas e para o feijão, 3 milhões de toneladas. Tanto a produção de arroz quanto a de feijão devem atender o consumo do mercado interno brasileiro em 2023. Para o algodão em caroço, foi estimada uma produção de 6,8 milhões de toneladas e para o sorgo, 3 milhões de toneladas. A produção de trigo deve alcançar 8,4 milhões de toneladas, um declínio de 16,4% em relação ao que nós produzimos em 2022. E ainda falando de safra, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido BNDES, ele reabriu desde o último dia 1º de fevereiro os protocolos e as contratações dos programas agropecuários do governo federal. No ano passado, esse processo tinha sido suspenso devido a comprometimentos dos recursos, mas agora tem essa reabertura, que prevê 2,9 bilhões de reais aí em apoio tanto à agricultura familiar quanto à agricultura empresarial, que podem ser investidos em custeios de equipamentos, diversas também questões de inovações para sua produção, sustentabilidade, modernização de equipamentos. Tudo isso pode ser adquirido por esse programa do BNDES, que é um grande apoiador do setor agropecuário. Esses recursos chegam aí aos produtores por meio de instituições financeiras. Então, se você se interessou, se enquadra em algumas dessas questões, é só acessar o site do BNDES para saber mais detalhes e como procurar também esses investimentos. O site do BNDES é o www.bnds.gov.br. Então, só acessar. E agora, falando aqui da cidade, essa notícia vai te deixar um pouquinho curioso, porque começa nesse mês de fevereiro a primeira mostra da socioagrobiodiversidade aqui de Nova Friburgo. Esse evento vai ser realizado na usina cultural da Energisa, que fica ali na Praça Getúlio Vargas, no entorno da Praça Getúlio Vargas, durante 6 meses.
Cada mês vai ter um assunto diferente a ser tratado, exposições. A mostra vai contar com diversas oficinas, apresentações de expressões culturais, ações de extensões, exposições de fotografias, tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir do dia 11 de fevereiro, e vai seguir aí até julho de 2023 com diversas atividades. Vale muito a pena, a gente também com certeza vai continuar acompanhando e até trazendo alguma coisa aqui no nosso Zoom Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Muito obrigada, Alice. Um evento super legal e que vale a dica para os próximos meses. Por hoje, ficamos por aqui. Agradeço a sua companhia e até o próximo Zoom Rural. Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo.